sobre o tráfico internacional de escravos e a chegada dos africanos no Brasil, eles provieram fundamentalmente da região da sudanesa, que era islamizada no mundo árabe, em parte, né, que era do Império do Mar e de Gana, Songhai, que eram islamizados. Parte não era, que vieram da Nigéria e que tinha uma formação em Yorubá Nagô, que vai influenciar depois mais tarde o candomblé de Angola, enfim. E outra parte veio de Benin, no Togo, antigo Benin, e que vieram os Minas, Jeje, Fon, que vão influenciar as religiosidades do Vodou, né, os rituais Vodou. Fundamentalmente também influenciaram toda aquela região do Maranhão com as casas da Casa das Minas, né, enfim, no Maranhão. Então isso vai ter uma influência fundamental na devoção, nos rituais que seriam aqui no sul associados ao batuque, na Bahia ao candomblé e em Pernambuco ao Xangô, né? Enfim, e outra parte fundamental de populações africanas que vieram para o Brasil, eles vieram do Congo, que é uma área do ponto de vista cultural linguístico grande em termos geográficos, territoriais, que é o Reino do Congo e o antigo reino de Angola e Matamba, que é Angola e aquela região de Moçambique, né? Fundamentalmente são africanos que são considerados bantus, né? Enfim. E eles vão influenciar fortemente no aporte que eles vão se dar, sobretudo no Rio de Janeiro, Pernambuco, e vão influenciar uma linha de devoção que é no âmbito do catolicismo popular, que são, no caso, as congadas, as formas devocionais que se dão com os rituais das congadas, e no âmbito do catolicismo popular. Então, muitas vezes, as pessoas acham que há uma divisão, necessariamente não. O que existe são de uma diversidade de manifestações religiosas e culturais e que provém de contextos territoriais específicos e com influências históricas diferenciadas, né? E esses africanos, depois que vão assumir uma condição de escravo, entre 1450 a 1500, mobilizou diretamente e indiretamente 100 milhões de africanos no tráfico internacional de escravos, né, que vinham nos navios tumbeiros, e depois foram se irradiando primordialmente no porto de Salvador, Bahia, e do Recife, em Pernambuco, do Rio de Janeiro, e depois, quando no sul, a influência vai se dar, porque todo o comércio ele era fluvial, marítimo, e vão aportar em Rio Grande, né? Então, enfim. Então, assim, fundamentalmente, essa influência vai se dar também da presença dos africanos e os seus descendentes na região do Grão-Pará e o Maranhão, né, com o comércio que se dava de algodão, enfim, na produção de arroz, algodão naquela região lá. E no sul, depois nós vamos ter o advento das charqueadas, que irradiou por toda aquela região sul ali, do litoral sul, essa economia colonial que se deu em função das charqueadas. Então foram inúmeras estâncias, enfim, charqueadoras, por toda aquela região de Bagé, Pelotas, também Porto Alegre e Rio Grande, e que tinham inclusive fazendas charcadoras que tinham de 100, presença de 100 africanos, seus descendentes, a 64, que cumpriam diversas funções na economia saladeril, por exemplo, né? Então eram os carneadores, os saladeris, enfim, aquela coisa toda que ocupavam e depois influenciaram a presença desses africanos e seus descendentes no Rio Grande do Sul. Tem uma outra forma aqui também de ocupação da chegada do negro, que eu vou só pontuar, que foi com a criação da colônia de Sacramento, em que muitos africanos que estavam no lado do Prata, eles eram muitas vezes apropriados e vinham para o Rio Grande do Sul, inclusive muitos eles ocuparam as fileiras, por exemplo, dos negros nas guerras dos farrapos, e depois quando se criou um forte em São José do Norte, em 1725, 1727,
e sobretudo depois quando se fundou a Laguna, né, quando se fundou a Laguna, e aí houve ali, se criou um trânsito de ocupação açoriana, que se dá depois com a fundação de Rio Grande em 1737 e sobretudo depois quando vai essa rota açoriana com Cristóvão Pereira de Abreu, que vai fundando comunidades açorianas ao longo do litoral norte e do litoral sul, né, e vindo de Laguna e se estendendo até Rio Grande com essa ocupação. Então, essas comunidades negras, os escravos e seus descendentes, né, eles vão, obviamente, atuar no universo do trabalho, preservar suas famílias, as suas manifestações culturais e as suas práticas culturais e religiosas, uma vez que eles ocupavam os fundos de fazenda dessas estâncias e também nos enclaves, nas áreas periféricas que não eram muito valorizadas, porque o que se valorizava, o que estava em cima da terra, que era o gado. Essas áreas não eram muito valorizadas naquele período colonial imperial, então eles eram permitidos constituir roças familiares, enfim, com essas famílias, que eles ocupavam então essa área fronteiriça de enclaves, o fundo de fazendas, mas também eles obtiveram também em legados, em testamento, como foi da Quitéria da Nascimento Pereira, que era casada com o capitão Francisco Matos, que deixou no legado em testamento para 26 escravos terrenos, né? Ela foi para Porto Alegre depois, ela ficou viúva, e ela concedeu em testamento, assim como na fazenda do Morro Alto, foi concedido também pela Rosa Osório Marcos em testamento um legado para os escravos no quilombo do Morro Alto, que ficava naquele período em Conceição de Arroio, hoje dividido entre Maquiné e Osório, né? E então esses quilombos foram se afirmando ou por ocupação em fundo de fazenda, ou por doação, por um legado enquanto doação, e também por aquisição de territórios na medida que foram se expandindo e crescendo, e principalmente depois no período pós-abolição. E então, nessa região litoral nós temos o quilombo dos Teixeiras, Capororocas, dos Colodianos, de Casca, que foi o primeiro quilombo que foi reconhecido e legitimada a ocupação territorial dessas terras oficialmente. Depois o quilombo do Limoeiro, o quilombo do Costa da Lagoa, e depois nós chegamos ao quilombo do Morro Alto, que tem essa ocupação ao longo do litoral norte e litoral sul. E a economia das charqueadas, ela irradiou uma ocupação de quilombos pelaquela área de Canguçu, Piratini, que também teve a feitoria, que também foi em Canguçu, e como também teve em São Leopoldo, e dá essa ocupação, e também em Cachoeira do Sul, Rio Pardo, com a produção de arroz e lavoura de trigo também, que dá essa ocupação. As áreas fronteiriças, obviamente, que com as questões ibéricas que se davam, né, eram muitos escravos que fugiam muitas vezes para o Prata, e muitos que vinham de lá, e nasquelas guerras guaraníticas, ou as guerras do Paraguai, e mesmo a Guerra Farroupilha, digamos assim, nesse desmonte, dessa desagregação da economia em função dessas guerras, os negros também passaram a ter uma possibilidade de alcançar a liberdade e muitas vezes ocupar terras e constituir quilombos, né? Tanto no território do Rio Grande do Sul Central, como no caso do quilombo São Miguel dos Pretos, em Rincão dos Martimianos, ali em Santa Maria, em torno de Restinga Seca, e sobretudo citando o quilombo de Palmas, que fica no 5º distrito de Bagé, em Palmas, que dá essa dimensão dessa ocupação. E hoje as comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, elas perfazem um conjunto de 150 a quase 200 comunidades, muitas delas certificadas pela Fundação Palmares, e fundamentalmente quatro no meio rural, que é a Chácara das Rosas em Canoas, o quilombo de Casca, o quilombo de Moeiro, que foi reconhecido, e de Palmas. E no meio urbano nós tivemos a família Silva, que foi reconhecida, e agora também o quilombo do Areal, né, que são praticamente 4 a 6 comunidades hoje que se constituem no âmbito urbano, na cidade de Porto Alegre, dessas comunidades urbanas, e também das comunidades negras rurais, que também, depois com o advento do artigo 68, que passaram a ser consideradas comunidade remanescente de quilombos, e que aí foi
talvez eu possa considerar que foi a primeira vez que a Constituição brasileira tem um reconhecimento, de direito étnico que veio a conferir cidadania aos descendentes de africanos, enquanto esse conceito de comunidades quilombolas, ao direito à terra e por consequência também o direito a políticas públicas, o direito de uma educação, saúde e a oportunidade de trabalho e educação de qualidade, uma vez que eles adquirem uma condição de cidadania, né? Bem, no Rio Grande do Sul nós tínhamos então um parâmetro até para poder identificar as comunidades quilombolas no período colonial imperial, que era o decreto do Conselho Ultramarino de 1840. Então essas comunidades eram vistas como que perturbavam a ordem e tinham uma ação repressiva e de perseguição dessas comunidades no período colonial imperial. Quando vem a abolição e que se é promovida a imigração europeia, os negros vão ser colocados no segundo plano e marginalizados em termos sociais e econômicos, e aí tem um momento no pós-abolição dos anos 20 e 30, que eles se inscrevem num contexto de ampla invisibilidade. E tanto que a temática quilombola vai ser apropriada pelo Teatro Experimental do Negro, mais propriamente com Abdias Nascimento, Clóvis Moura e, sobretudo, a Beatriz Nascimento, que é quem vai modificar toda essa percepção quando ela vai criar um conceito associado ao quilombo angolano com K, que seria então um território que era mantido pelos africanos, um território também militar de luta, de resistência. E aí esse novo conceito, antes mesmo do advento do artigo 68, é que ele vai colocar de uma forma afirmativa os quilombos como uma forma de resistência ao período colonial imperial. Mas por todo esse período, os quilombolas obviamente sofriam com a exclusão social e econômica, com o racismo e o preconceito que não lhe permitiam melhores oportunidades de trabalho, de acesso à educação e saúde e terra, e também pelo fato de que sofriam muito uma opressão cultural, né? Que todas essas práticas culturais e religiosas, quando não eram proibidas, eram depreciadas, numa perspectiva de folclórica depreciativa, e muitas vezes levando os negros, e do modo geral e os quilombolas também, no Rio Grande do Sul, a criarem igrejas separadas das igrejas dos brancos, CTGs, inclusive casos dos bailes que eram divididos por cordas, né? Brancos de um lado e brancos de outro, até que quando começou a chegar a conquistas de novas leis que combatiam o racismo e leis também no sentido afirmativas para promover a cultura negra e as comunidades negras, começou a se ter um avanço no sentido afirmativo, de um reconhecimento dessas comunidades hoje a um grau de equidade social e a uma condição de cidadania, né? Em relação às práticas culturais associadas como a gente diz, cultura negra ou afro-brasileira, obviamente que muitas vezes as pessoas pensam numa unidade e, na verdade, quando a gente observa que dentro dessa diversidade cultural e étnico-racial, mesmo no âmbito das manifestações culturais negras, existe uma ampla promoção da diferença, né? Então nós temos, por exemplo, clubes negros hoje que estão se afirmando cada vez mais, trazendo as suas memórias, são territórios de memórias do passado se afirmando num tempo moderno e contemporâneo, dos terreiros hoje também que estão se fortalecendo com reconhecimento político e afirmativo também, as suas culturas estão sendo afirmativas e reconhecidas, a capoeira que hoje é reconhecida internacionalmente enquanto um patrimônio cultural e material, as congadas também, o Quicumbi, que tem um reconhecimento, por exemplo, no Estado, enquanto um patrimônio cultural e material, o Moçambique de Osório tem um reconhecimento municipal enquanto patrimônio cultural e material, e também essas manifestações normalmente estão sendo incluídas também no calendário cultural, né? Então essas manifestações hoje, elas têm uma afirmação e um reconhecimento, muitas vezes por parte do Ministério da Cultura, pela Secretaria de Cultura. Nós tivemos agora uma experiência, por exemplo, por ocasião da implementação da Lei Aldir Blanc, que teve uma busca ativa, e nessa busca ativa com as pesquisas quantitativas junto às prefeituras, foi colocado ali o reconhecimento não só em termos conceituais, mas em termos de segmentos, que foi pesquisado para mapear e quantificar as comunidades quilombolas.
que elas já são certificadas pelas comunidades, a Fundação Cultural Palmares, ela tem um reconhecimento do Ministério Público, ela tem um reconhecimento das áreas que reconhecem, por exemplo, na agricultura, como Imater, tem um reconhecimento dessas comunidades. Então, hoje elas têm um pleno reconhecimento no sentido afirmativo e há um avanço nesse sentido, de que essas políticas públicas estejam chegando cada vez mais, não só em termos sociais e econômicos, mas também em termos culturais. Então, o reconhecimento da cultural dessas comunidades também favorece os municípios no sentido que é reconhecer também as suas fontes de fundação, as suas memórias, a sua própria identidade nesse amplo espectro da diversidade cultural e étnico-racial. Vou ficar com um exemplo aqui em Osório, por exemplo, nós temos desde comunidades indígenas, comunidades açorianas, as comunidades teuto-brasileiras e as comunidades afro-brasileiras que têm uma expressão na capoeira, no samba, no carnaval, no maçambique e nos terreiros religiosos.